Meu nome é Daniel Bispo e muito bem-vindo ao meu canal. Where'd you go? I miss you so. Seems like it's been forever that you've been gone. Galera, como no vídeo anterior a gente falou que a gente ia falar de desempenho, se vocês não viram, galera, volta lá que agora é a parte mais top, a parte que eu gosto bastante. Eu também. O professor É o também motivo do gosta. estudo. Desempenho é incrível, então, cara, professor, fala pra gente, por favor, qual é o desempenho que o Milagroso dá no motor? Cara, então vamos direto para a parte prática mesmo, né? Desempenho realmente de todas as histórias que eu já colhi, que eu já vivi, né? Que eu ouço o pessoal me dar o feedback da utilização do produto, realmente o desempenho é o que mais me interessa, né, cara? Isso tudo começou, lembra, lá atrás, né? A gente gravou um vídeo explicando que em 96 eu tirei meu primeiro carro, que era um Corsa, que era 1.6, que já andava bem pra caramba, que já surpreendia na estrada, porque todo mundo olhava e não esperava aquilo, né? Aí em 97 a gente usou um produto, um óleo, né, de uma grande fabricante mundial, aí deu uma diferença. Isso que eu curto, cara, aquela diferencinha que você fala, nossa, não era assim, tá diferente, tem alguma coisa, né, a mais, né? E por isso que eu comecei a fazer, então, as experimentações todas, as pesquisas, conversei com muita gente, cara, mas muita gente mesmo, né? Tem muita gente nessa época que me conhece dessa época aí, também antes de eu ser professor ainda. Galera que conhece, quiser comentar, comenta aí, fala, Cara, e professor, a gente começou a fazer umas misturas muito doidas e colocar e tal, e, meu, aí chegamos numa coisa que realmente permitiu ter o caminho que a gente trilhou até agora. Velho, primeira experiência assim que deu desempenho foi utilizando esse produto num Chevette. Um Chevette que tava, quando eu comprei, estava com 35 mil quilômetros, né? Um carro que a pessoa que era o primeiro dono dele fez a revisão de um ano com 2.500 quilômetros rodados, com 5 mil no segundo ano, o carro que estava zero. E eu peguei esse carro era um carro manco pra caramba, porque, né, a pessoa não andava aquele carrinho realmente. bem cuidadinho, nunca levou até o giro alto, Nada. tal. O último dono dele, eu fui o terceiro dono dele, o último dono era um mecânico. Cara, ele usava o carro no domingo para ir à igreja se não estivesse chovendo. Se não ia de moto, ele se molhava o carro, não. Pensa no carro assim, né? Cara, e eu tenho um entendimento pelas experiências práticas mesmo, né? Então eu comecei a dar uma andada nesse carro, criar um condicionamento físico nesse carro primeiro, rodei lá os primeiros 5 mil quilômetros. Meteu um anabolizante nele. Deu uma anabolizada. Cara, daí dos 5 aos 10 mil a gente deu de novo um talento e tal, esquecemos que existia quinta marcha, começamos a subir o giro lentamente, entendeu? Porque senão cai o motor do carro mesmo, né, cara? Aí depois com 15 mil, com 10 a 15 mil, que eu comecei a soltar um pouco mais o pé. Tá? Nessa época eu rodava 5 mil quilômetros por mês. Então foram 3 meses condicionando esse motor. Cara, aí teve até um dia que a gente estava indo, trabalhava com lubrificante, um cliente nosso chamou, não, vamos almoçar junto e tal, e levou um tio com ele. E fomos de Chevette, cara, pegamos uma pista e o cara tava no banco de trás, com a mão na cabeça, você não vai cair o motor desse carro, não pode desse jeito, Chevette não aguenta, né, cara? Isso tudo ainda antes dessa formulação, tá? E aí, usando realmente o carro no limite, né? Isso que eu acho legal, você saber identificar qual que é o limite, né, da mecânica ali. O cara já ficou assustado com o desempenho, isso tudo antes dessa formulação, tá? E realmente o carro tinha eu respeitava muito o limite dele. Um dia, tava um funcionário, meu tio, junto com a gente dentro do carro e falou, pô, você tá segurando o pé do acelerador aí, dava pra pisar um pouquinho mais. Falei, cara, não dá, cara. Eu tô aqui, ó, isso aqui é a saúde do motor, 118 km por hora em terceira marcha. Pra mim tava muito bom, porque eu tive o Corsa... Peraí, como é que é? 118 em terceira. Ah, tá, 118. Eu falei pra você, eu gosto de andar com giro alto, né, cara? 118 em terceira, eu abria 120 no Corsa 1.6, né? Então o motorzinho do Chevette também era 1.6, também 1.6S, aquele 93, o mais forte que saiu. Cara, eu tô botando fé aí, do 118 em terceira. Pô, dou 120 em terceira. Caraca, no Chevetinho, você tava... Cara, eu dou 120 em terceira no ano, cara. Por isso que a gente gosta dessa parte de desempenho, vocês estão entendendo? Tá aí o detalhe. Só que assim, você veja, né? 118, cara, né? Respeitando o limite do carro. E esse cara falou, pô, mas
No Corsa você dava 120, cara, tem acelerador, velho, tem acelerador, mas não tem motor pra isso, né, cara? Vai dar merda, 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 vai dar merda. E o cara falou tanto que eu fui lá e pisei, aí plá, mandou as válvulas tudo pro saco, não sei o que, atropelou tudo. Aí eu parei, cara, isso o motor tava com 50 mil quilômetros, nunca tinha sido mexido, levei numa oficina, o cara olhou e falou, nossa, que carro zero, porque o carro era lindo mesmo, assim, perfeito. Pô, esse motor ninguém nunca pôs a mão, não sei o que, tal. O cara tirou, regulou as válvulas, não sei o que, não chegou a atropelar, mas ela ficou batendo, né? Deu uma estourada. Aí ele pegou, regulou tudo, beleza, certinho e tal, e eu fiquei com o motorzinho redondinho, eu sabia, o limite é 118. Cara, eu fiz fui fazendo as tentativas todas, tal. Quando eu cheguei nisso aí, eu coloquei no motor, cara, e fui para Pongas, né? Eu nem sabia que ia viver nessa pista aí por tantos anos. Coloquei isso aí, fui partir para Pongas, cara. Na volta, eu pisei, eu parei o carro no acostamento, saí primeira, quarentinha, segunda, oitentinha, terceira, 118, mas aí eu percebi, falei, cara, tá diferente. Tá querendo eu acho que eu acertei, tá permitindo, né? Eu assim, muito acelerador ainda, entendeu? Cara, eu fui até os 125, 130, 135, confesso, com muito medo. Eu tava com muito medo. Aí 135 eu tirei o pé, encostei, né? Esperei baixar a adrenalina. Alguma coisa tá errada. Cara, fui de novo, parti de novo, 135. Pô, naquela época eu tinha um contagiro pra ver como é que tá o motor e tal, não sei o que. Naquela época também não tinha internet pra você ficar fazendo pesquisa, nada. Cara, então tem um trecho aqui na BR que você tem uma marginal que você consegue andar ali um pouquinho mais baixo e tem a mureta, né? Da marginal. Cara, eu colava o carro ali pra ouvir o retorno do barulho do motor, pra sacar a saúde, porque não era possível, cara. O giro tava subindo demais. Muito alto. Tava subindo demais o giro. E aí, assim, daí a gente, né, entendeu realmente que tinha acertado a mão. Pra você ter uma ideia, essa experiência com o Chevette é fantástica. O Ezequiel, que a gente citou no vídeo anterior, que é o mecânico, ele tem uma história, cara, com o Chevetinho 74, 78, um motorzinho 1.4, que daí gira mais alto, né? O Ezequiel preparou, ele fez todo o acerto do carro, cara. Foi uns 45 dias, me dava uma angústia, velho, porque eu queria pôr logo, ele falava, não, professor, não posso pôr agora, porque se eu puser agora, eu não vou ter acertado tudo, não vou ter chegado no limite, porque o produto, ele mascara, porque ele vai tão pra cima, que você, de repente, podia estar aproveitando um pouquinho mais. É o cara que eu brinco, tem uma expressão que eu falo assim, tem cara que curte cavalo, né, no carro, né, cara? Eu curto gato, periquito, papagaio, velho. Se tiver um carneiro pra puxar, eu já usei até o limite. Que assim, tiver ali. Um rato puxando ali ia fazer diferença, né, cara? Que é o que me admira muito quando eu assisto a novela de Macho do Diego, é por causa do talento que ele deu no cabeçote, é o talento que eu dei no cabeçote do meu Fiat 147. Cara, fazer isso no cabeçote de um Fiat 147 vai lá, porque é um motorzinho fraco e tal. Pô, eu fui fazer isso no cabeçote do Vectra, os caras já me deram pedrada, porque já era o motor que sobrava. O cara faz isso no motor turbo, né, velho? Então, assim, é o cara que gosta do... Ele curte assim, igual mesmo, nós, né, ele cara? gosta daquele... Eu quero mais um golinho. O além, né? Quero o além. É esse além que me interessa. Cara, aí a gente colocou nesse Chevette, por exemplo, e o que aconteceu? O cara não tinha rede social, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Eu tinha que ir lá na oficina do cara conversar com ele. Porque imagina, desde 97 você tá 99. aí, 99 aqui e tal, e os testes já vem vindo. E essa história é em torno aí de 2005, mais ou menos, entendeu? 2005. O que aconteceu? O Ezequiel ligou, falou, professor, né, passa aqui, né? Eu fui lá, tem! Falei, cara, tá com o teu nome escrito, já faz 40 e tantos dias. Ele colocou no Chevette na sexta-noite, sábado de manhã eu bati lá. E aí, cara, o que deu? Ele, não, eu tô esperando os 200 quilômetros, que depois a gente vai explicando isso, que tem um tempo do cozimento das peças e tal, que a gente estipulava em 200 quilômetros. Né? Então ele falou, não deu 200 km ainda. Cara, ele rodou no sábado, rodou no domingo, aí na segunda-feira de manhã eu fui lá. Falei, cara, e aí, me conta, né?
Ele falou, professor, a gente com Contagiro a gente conseguia abrir 6.000 RPM em primeira, segunda, terceira e quarta. Era 6.000 com o pé lacrado. Aí, cara, deu 200 km, a gente pisou, abriu 7.300, né? E eu olhei para ele, falei, só? Ele falou, professor, você tá louco. 7.300, cara, são 1.300 giros a mais, sem mexer em nada, só com isso, né? E eu virei pra ele e falei, não, mas 7.300 é pouco, cara, eu quero mais. Eu quero mais, tem que ir além, eu quero mais. Por quê, né? Porque eu já tinha tido um Chevette, que já tinha andado tudo isso, né, 6 anos antes, porque eu tinha um motor 1.3 no Fiat que rodava 8.600, né? E, cara, eu sabia que esse motor 1.4, apesar da relação entre tamanho de biela e tamanho de pistão, eu sei que tem motores mais quadrados, menos quadrados, mas, cara, 7.300 era pouco. Eu queria ver o motor girar pelo menos na casa dos 8.000, né, cara? E ele, ele ficou bravo, eu fiquei bravo com ele. Falei, não, tá errado. Dá esse carro pra mim, deixa eu dar que eu quero ver. Daí ele falou, tá bom, eu vou revelar para você, aqui é assim, professor, eu andava com o pé colado, 6.000 giros com o pé colado no assoalho, a gente colou o pé, ele veio 7, deu medo, a gente tirou o pé, ele continuou mais 300, abriu 7.300 com o pé tirado. Eu falei, cara, cola o pé, velho, não, dá medo. Aí eu fazia uma brincadeira, eu chamava um cara e falava, velho, você manja de Fiat, né? Daí, eu manjo, falava, você pode dar uma volta comigo para ver o que está acontecendo com o meu Fiat, né? Daí eu botava a primeira, abria 8.600, né? 8.500. Cara, aquilo dava 50 por hora, velho. E daí segunda, 95 por hora. Pô, os caras falavam, Fiat andando 95. Aí o cara pedia pra abrir pra ver o motor, abria, via o motor, olhava o motor. Não via que não tinha turbo, não tinha nada, o negócio no seco. Cruzinho, aquele motorzinho de máquina de costura, né, cara? E você puxava aqui, parecia que a biela ia derreter assim uma na outra. Eu até derreti pistão já desse motor aí uma vez. Falando das quebras, né, cara? Quando o Ezequiel me deu de presente o carburador, que é esse Ezequiel, que é aquela história que ele deu, aquele carburador louco lá. Tá no vídeo anterior. Depois eu volto lá. A gente furou, a gente mandou num torneiro para furar, tava a admissão ali para encaixar para fixar o carburador. E o cara acabou furando a câmara d'água, cara. A minha admissão no Fiat era uma que ela era aquecida pela água. O motor era original a álcool, né? Então ele vinha água para aquecer. E, cara, ele perdeu toda a água do carro, cara. Eu vinha de Arapongas pra cá, eu tava combinado com um cara que a gente ia puxar o carro no autódromo. Eu ia puxar com um garoto lá de Arapongas, então a gente tinha combinado tudo, aquela noite estava marcado para fazer isso. E na vinda do carro eu vim já dando uma descarbonizada, falei, vou aproveitar para já deixar o carro lá em cima, né? E aí, cara, acabou a água, secou toda a água e o motor derreteu. Derreteu um pistão. Pena, galera, que vocês têm um recurso fantástico. Hoje qualquer um tem um smart no bolso, filma, fotografa e tal. Naquela época não tinha nada disso, né? Daí a gente botou o carro no guincho, levou pra oficina e tal. E acabou fazendo por engano o motor 1.5. Depois que eu fiquei muito triste, porque daí o motor 1.5 baixou o giro para 8.300. Entendeu? Eu fiquei muito triste com isso, porque eu curtia mesmo ver o 8.600. Pra você ter uma ideia, tem um André. Se o André estiver vendo a gente, manda um... Comenta aí, Andrezão. Manda um contato pra gente. O André é um cara de uma história de 2005, 2006, cara, que eu encontrei com o André ano passado, na feira aqui do Japão, aqui no Parque de Exposições, e esse cara olhou pra mim e falou, cara, você é o professor, né? Eu falei, cara, sou eu. Você tinha um Fiat. Eu falei, eu tô dentro de um Fiat ainda, né? Que é outro modelo, né? E ele, cara, eu falei, como que eu tenho o nome? Ele é André. Eu falei, você não é o André do Champagnat, que morava do lado do autódromo? Ele falou, sou eu mesmo. Eu falei, nossa, cara, eu tinha contado a história dele naquele dia. Essa é uma história que eu conto com muita frequência. O André, eu não sei se ainda ele morava perto do autódromo, né? E ele me ouviu arrancando, porque a gente participava lá do arrancado, que é o lugar certo para você poder brincar isso tudo, e fazer, e medir tudo isso, é lá, né, cara? Então a gente ia lá com o Fiat, fazia umas manobras, então o pessoal curtia muito. E quando eu arranquei, o André falou, é meu professor, de dentro da casa dele. Já sabia. E ele pegou e ele falou, o pai dele falou, não é possível, André, tem 250 carros arrancando, cara, que você cismou agora que é o teu professor. Ele falou, não, velho, mas o giro que abre, o Fiat, e tinha um escape, o Pedro Garrafa que foi o cara que desenhou o escape 4x1, fez um escape para mim específico, exclusivo, fez no baixo do carro, tudo. Era um diferencial mesmo, cara. Aos poucos a gente foi
aprimorando isso, né? E aí ele ouviu da casa dele, pegou o telefone e me ligou, cara. E eu tava voltando ali pros boxes e tal, e atendi o telefone, que não era o Smart, que não fotografava aqui nada. Atendi o telefone e o André gritando, professor, é o senhor que arrancou agora que tal, sou eu. Por que não? Porque eu ouvi o meu pai, não acreditou que era o senhor. Tinha batido uma aposta ali e tal. Então assim, realmente o desempenho é fantástico, você consegue ampliar essa faixa de giro, né? Isso no motor carburado, que você não tem corte de giro, então você consegue subir, expandir, então você vê isso numa moto, cara. Você pega uma moto 125, você coloca isso, se ela não estiver cortando, você vai ampliar aí uns 22 km a mais por hora. Bastante. Né? Você conhece, você sabe dizer, né? Na economia, você chega a medir uns 5 km a mais de economia, entendeu? Economia bastante, é o Claro, que a gente falou lá né? no começo. Economia... É aquilo, você não vai coincidir as duas coisas no mesmo momento, né? Você vai estar enrolando o cabo, ela vai estar gastando mais, mas no restante do tempo ela vai estar mais econômica, né? Essa medida do Chevette desse cara, o Ezequiel, te compensa, bicho. Depois eu te dou o contato, você faz o contato com ele, vai lá. Sim, né? Vamos. Conversa Galera, com comenta ele, aí bicho. também, fala lá, Ezequiel. Vamos lá sentar com o Ezequiel pra ele contar uma história pra vocês aí. Pra Isso. vocês também poderem estar Essa sabendo. história do Chevette é Pela história do fantástica, né? Chevette. Então assim, no carro a injeção eletrônica, cara, você consegue também trabalhar com as faixas de giro mais altas, né? Mesmo que o corte venha, porém você vê que ele não vai ao rack, o que a gente falou também no vídeo anterior, porque tá lubrificado, entendeu? Eu tive um aluno que reclamou uma vez, ele tinha um cadetinho, cara, e o cadete dele tava dando 2 cortes por falha no bico, né? E até por isso que eu queria que o Diego usasse o nosso produto, para poder, se o cara percebe a diferença da temperatura, ele com certeza vai perceber a diferença do desempenho. Eu tinha esse aluno que o carro dele tava falta, né? E aí ele cortava com 3.000 RPM, entre 3 e 3.500 ele cortava, depois ele vinha, ele enchia até os 6, no 6 ele cortava, daí ele passava 6,5 e dava o corte da injeção. Ele colocou o produto, cara, 2 dias depois eu peguei o carro para andar, porque eu não ando de carona com alguém assim, aí eu puxei uma primeira, 3.000, passou liso, cara, ele foi até os 6.000, daí nos 6.000 ele deu corte, aquele cortezinho da falta, né, tava dando falta no bico, cara, ele tinha passado para álcool e o motor não tava bacana. Daí deu uma semana, ele falou, cara, não tá cortando mais. Daí eu peguei o carro para testar, realmente você ia do 0 até os 6, da marcha lenta em 1.000 até os 6.500, sem cortar nenhuma vez. Aí passou um mês e meio, mas esse cara veio reclamar para mim. Professor, tô com um problema. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, é porque antes eu saía assim, eu media num poste, eu botava a primeira, abria 2 postes para cortar giro. E agora eu tô cortando um poste e meio, né? Pô, tá cortando antes. Eu falei, não, cara, é que você tá subindo mais rápido, né? Então o fato de subir mais rápido é a tal da potência aparecendo. Por quê? Porque daí tem aquele arrasto menor, tô perdendo menos, aquele sobe mais rápido, você explicou. vai ganhando na hora que você vai... E aí não quebra, aí é uma espiral, cara, entendeu? Uma espiral de crescimento, né? De novo, o Diego se o Diego chegar a assistir esse vídeo, né? Se você acompanha a gente, acompanha ele lá, faz lá um comentário para ele poder ouvir a gente falar. Ele tá com um probleminha porque ele tá usando com gasolina, tá rodando com gasolina comum, o carro tá dando uma certa falta, né? Provavelmente ele tem uns equipamentos legais lá, provavelmente seria um cara bacana pra gente fazer um teste, né, cara? Colocar o produto, colocar essa fórmula e ver o ganho que vai dar. Isso seria interessante, Diego. Por favor aí, se você quiser poder dar essa moral pra gente, prestigiar, a gente tá aí, te faz esse convite aí e a gente agradece bastante se você aceitar, beleza? Agora, história de desempenho, acho que aqui já deve ter dado muito tempo, cara, mas a gente pode gravar uma série depois. Se vocês quiserem mais, então, galera, sobre desempenho, a gente faz aí uma playlist, conta a história e um teste, acredito que seria interessante. Se alguém quiser aí, a gente fica à disposição. Sim. Bota lá no comentário, ó, gostaria de fazer o teste, mas aí a gente vai especificar, porque a gente quer fazer, vamos fazer isso no autódromo, vamos fazer num lugar fechado, tudo bonitinho. E a gente pega seu carro sem nada, sem no o próprio óleo, dinamômetro. no próprio dinamômetro. Então, galera, gostaria de fazer o teste, deixa no comentário que vai ser bacana, a gente vai entrar em contato com você e a gente vai fazer isso aí, beleza? Professor? Um abraço, obrigado Aquele pela atenção de abraço, vocês. então, é isso aí, galera, aquele abraço, tamo junto. Larga no comentário, comenta, compartilha e aquele padrãozão de sempre, beleza? E ó, vai ter mais vídeos aí com o professor, beleza, galera? Aquele abraço, tamo junto.